Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Recentemente nós temos percebido quanto que as mudanças climáticas têm afetado o nosso país, mas também o mundo todo, na verdade, né? A gente tem visto lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, as enchentes que abalaram o estado. E agora, mais recentemente, nós temos visto os incêndios, não só na Amazônia, no Pantanal, mas também no estado de São Paulo. São mudanças climáticas, coisas que a gente não via assim com tanta frequência, mas que tem acontecido cada ano e cada vez parece piorar. Pessoal, quando a gente vê esse tipo de coisa, muitas pessoas se perguntam e já perguntaram para mim: Caio, isso aí é o sinal do fim dos tempos? De fato, o mundo está acabando, a natureza está se esvaindo, o que está acontecendo? E eu quero ajudar vocês aqui hoje a esclarecer um pouquinho sobre as mudanças climáticas e se isso é um sinal do fim dos tempos, se de fato toda essa situação que a gente está vivendo é realmente apocalíptica ou não. Então, bora lá para o nosso vídeo dialogar um pouquinho sobre isso. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí, galera? Hoje nós vamos falar sobre as mudanças climáticas. É um assunto que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Muitos de nós estamos sendo afetados diretamente por isso. São enchentes, terremotos, incêndios, muitas coisas acontecendo no mundo e aqui no Brasil especificamente também nós temos visto isso acontecer demais. Lá nas enchentes do Rio Grande do Sul foi um negócio realmente nunca antes visto. Na época eu fiz um vídeo para vocês falando sobre as enchentes, explicando o que estava acontecendo, trazendo dados, números, e também no vídeo eu falo sobre como nós podemos lidar com situações delicadas e difíceis. Vou deixar aqui no card para vocês. E também hoje eu quero falar com vocês sobre esses incêndios que têm acontecido aqui no nosso país, esses incêndios que têm pego ali, né, Amazônia, Pantanal e também ali na região de São Paulo. Eu particularmente moro em Brasília e, cara, domingo foi um negócio de doido. A gente acordou aqui em Brasília e tinha uma fumaça pegando e eu falei: nossa, mas são tantos quilômetros de distância. Mas o vento, ele trouxe, né, essa fumaça e essa fuligem, e nós aqui, mesmo não estando no centro dos incêndios, nós sentimos, né, e já foi amedrontador. Eu fico imaginando tantas outras cidades. Eu tenho família no interior de São Paulo, eu tenho amigos em Ribeirão Preto, né, minha igreja, tem uma igreja lá em Ribeirão Preto, ou seja, foi muitas situações que foram acontecendo e que deu muito medo. Eu já até fiz um vídeo recentemente também no canal falando da nossa responsabilidade como cristãos, onde eu falo, né, sobre as mudanças climáticas também, sobre o aquecimento global e outras coisas. Eu vou deixar aqui no card caso você queira dar uma olhada nesse vídeo, mas eu quero trazer aqui muito essa ideia do fim dos tempos. De fato, nós estamos vivendo os fins dos tempos. De fato, tudo isso que está rolando é algo que nós devemos nos preocupar. Jesus Cristo está voltando mesmo? São várias questões que eu espero responder aqui para vocês nesse vídeo. Mas antes de entrar nesse assunto, pessoal, só preciso me apresentar caso você não me conheça. Muitíssimo prazer, meu nome é Caio César. Eu sou ministro religioso e sou também professor lá na plataforma de cursos da Udemy. Se você quer ter acesso a um bom material de teologia que te ajuda a entender o evangelho, a praticá-lo no seu dia a dia, dá uma olhada aqui no link da descrição. Eu tenho certeza que esses cursos que eu tenho produzido vai ser muito edificante para a sua fé. Se você quiser também, me siga no meu Instagram, Caio César FC, né? Meu Instagram, eu tô lá todo dia, então vai lá, me segue, eu espero que você goste. E pessoal, falando de YouTube, por favor, pessoal, deixa aqui seu like, esse joinha abençoado, ele faz milagre aqui no canal, ajuda o canal a crescer, me encoraja muito a continuar produzindo conteúdo. Então deixa o seu like, se inscreva também, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo toda semana, então faça isso. E é claro, deixa aqui nos comentários, você acha que essas mudanças climáticas é um sinal do fim dos tempos? Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber. Então, pessoal, sem mais delongas, bora pro conteúdo de hoje. Com o aumento dos desastres naturais, muitas pessoas têm se perguntado se estamos chegando no fim dos tempos, se isso aqui é um sinal de que essa era está findando ou não. Eu quero ajudar a gente hoje aqui a pensar profundamente, biblicamente sobre isso. E para isso eu quero te convidar a ir para a Bíblia. Vamos lá, Mateus 24, versículos 7 a 8. A Bíblia diz o seguinte:
Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Aqui é interessante da gente perceber, né, que no fim dos tempos Jesus fala para as pessoas de que sim, vai haver guerras, um reino contra o outro, uma nação contra outra nação, vai haver fome, vai haver terremotos, ou seja, né, desastres naturais, e tudo isso aqui vai marcar o início do fim dos tempos, o início das dores. Quando a gente vê escrituras como essa e a gente vê fotos, né? Eu trouxe aqui algumas fotos desses desastres recentes. Por exemplo, aqui é uma foto lá do Rio Grande do Sul, dessas enchentes que acabaram de assolar lá o estado. Olha como que ficou, ruas destruídas, casas alagadas, né? Mas além disso, nós temos aqui um incêndio no Pantanal. Temos aqui essa imagem e essa outra imagem, uma imagem forte de um jacaré carbonizado diante dessas queimadas no Pantanal e na Amazônia, né? Aqui a gente vê lá em São Paulo, né, afetando as estradas, afetando os agricultores, pessoas morreram já com esse incêndio. A gente vê outras fotos aqui pegando em vários outros locais, uma fumaça forte, espessa, de fuligem, né? Meus amigos lá em Ribeirão Preto me falaram que estava quase impossível assim de respirar. E aqui também uma outra foto que tem marcado muito os incêndios lá em São Paulo, né? Então são situações muito complicadas. Então quando a gente vê isso aqui, a gente fica abalado, a gente vê desastres terríveis e fala, meu Deus, é o fim, e realmente não tem jeito. E a gente viu essa escritura aqui de Mateus, onde Jesus ele fala sobre o sinal do fim dos tempos, mas eu quero convidar a gente a ir para uma outra escritura lá em Romanos, capítulo 8, que fala exatamente isso daqui. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. A gente sabe, né, como Jesus ele falou, de que o sinal do fim dos tempos é os terremotos, é os desastres naturais, são as guerras. E aqui Paulo ele traz também um outro pensamento que complementa esse de Jesus, que ele fala que a natureza criada geme, agoniza, está sofrendo como dor de parto até esse presente momento. E que Paulo e Jesus estão querendo dizer para a gente? Quando a gente está falando do sinal do fim dos tempos, a gente precisa entender esses sinais, mas dentro do contexto que se relaciona com a queda da humanidade e do pecado. Nós vivemos num mundo caído, num mundo manchado pelo pecado, onde a criação perfeita de Deus, ela está ali sofrendo, como fala lá em Romanos 8, a queda, o pecado, ela não apenas nos afastou do coração de Deus, não apenas afetou a humanidade, os homens, mas também afetou toda a criação. As mudanças climáticas, os incêndios, as enchentes, tudo isso pode ser visto por essa lente do pecado, da queda. E como que o homem pecador atua no meio ambiente, atua no mundo. Por meio do pecado, o homem se tornou mais ganancioso, mais egocêntrico, mais desejoso de ter terras e de acumular bens. Isso faz com que o homem não se preocupe tanto com a natureza. Ao longo de milênios, séculos de história, nós podemos perceber o quanto que o homem cada vez mais tira recursos da terra, transforma matas em grandes pastos para bois e vacas, onde o homem fez vários animais entrarem em extinção, onde o homem não valoriza mais o verde, a natureza e prefere o concreto e outras coisas nesse sentido. A gente pode perceber que esse pecado do homem, a maneira como o homem olha para si mesmo, olha para Deus e olha para a criação, foi transformada a partir da queda. E um dos exemplos que eu quero trazer para vocês, para exemplificar isso que eu estou falando e que está ali, né, relacionado a esse contexto dos incêndios em São Paulo, é uma notícia. E essa notícia diz o seguinte: entenda 3 fatores humanos que podem explicar a origem dos incêndios em São Paulo. Aqui é uma reportagem da Band, né, da Band News, onde eles estão falando sobre diferentes possibilidades para os incêndios. E aqui eles trazem 3 possibilidades. Primeiro, o incêndio intencional criminoso, quando alguém deliberadamente ateia fogo em algo para prejudicar terceiros, ou quando assume o risco de incentivar algo, a exemplo de soltura de balões. Incêndio intencional não criminoso, quando uma queimada controlada, limpeza de terrenos, queima de lixo, etc., chega a níveis em que o causador perde o controle e o fogo se espalha. E o terceiro motivo é o incêndio acidental, quando, sem ter noção dos riscos e da possibilidade de queimadas, alguém inicia um fogo. A exemplo, jogar bituca de cigarro,
perto da vegetação seca. Isso que eu estou trazendo aqui é apenas um exemplo de como que o homem, querendo, com intencionalidade ou não, ele afeta o meio ambiente. A gente sabe que nessa questão de São Paulo, algumas pessoas chegaram a ser presas, né? Como a gente pode ver aqui, 6 pessoas já foram presas por suspeita de envolvimento nesses incêndios, ou seja, propositalmente estavam iniciando incêndios ali, causando, incentivando essa situação de calamidade que a gente está vivendo aqui no país. Então, pessoal, reflete sobre isso aqui. Quando a gente olha para o ser humano, para a queda, para aquilo que o pecado realiza, a gente pode perceber que sim, por conta do pecado, por conta da queda, o ser humano ele atua muito poderosamente no meio ambiente. Muitos animais, muitas faunas, muitas floras, tudo é abalado por conta da ação do homem. Uma ação muito autocentrada, gananciosa e que não respeita ali a criação que Deus fez. Ah, Kai, então você está me dizendo que todos os desastres naturais é o homem que faz? Não é isso que eu estou dizendo. Claro que se o mundo, né, não tivesse sido manchado pelo pecado, provavelmente ainda teria chuvas, ainda teria enchentes, ainda teria outras coisas. Porém, o que a gente percebe, olhando biblicamente, olhando também para o contexto atual, a gente pode interpretar que sim, o pecado em si mancha a criação, mancha o homem, e o homem, nas suas ações, intensifica a destruição do meio ambiente, a destruição daquilo que está ao nosso redor. É importante a gente entender essa diferenciação. Não é que tudo é problema do homem, mas sim, o pecado, a queda, é algo muito preocupante. Porque o que eu estou dizendo aqui para vocês é o seguinte: se o pecado, a queda, influencia o coração do homem, influencia também a natureza, a criação, e isso faz com que cada vez mais a gente entre num ciclo destrutivo, é óbvio e é claro que consequentemente o meio ambiente ele vai sendo cada vez mais degradado. Consequentemente, nós vamos passar por um processo onde as coisas vão ficar mais difíceis. E quando a gente olha nessa perspectiva, a gente pode perceber que sim, os incêndios, as queimadas, as enchentes, tudo isso faz parte, sim, do fim dos tempos, né? É um sinal do fim dos tempos. Isso é um sinal do fim dos tempos, não porque isso está se intensificando cada vez mais e daqui a pouco Jesus vai voltar e a gente tem que correr e se salvar. Não é por isso, mas é porque o mundo está caído, manchado pelo pecado, onde o pecado também cada vez mais está dentro do coração e faz o homem tomar atitudes cada vez mais destrutivas, e isso naturalmente vai sim levando o mundo ao fim dos tempos. Isso faz parte do processo, é um processo que a gente vive historicamente, que Deus nos explica e nos ensina que isso vai acontecer. E nós não precisamos ficar alarmados com tudo isso. Isso é, infelizmente, condição desse processo terreno que a gente vive. Eu já falei um pouco sobre isso quando eu fiz um vídeo falando sobre a guerra de Israel lá contra a Palestina. A gente fez vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Eu vou deixar aqui no card caso você queira ver, onde muitas pessoas também se perguntavam: essa guerra de Israel é sinal do fim dos tempos? Sim, é um sinal do fim dos tempos, assim como as enchentes, como os incêndios e tudo que o pecado e a queda produz no mundo. Estamos, infelizmente, caminhando para o fim dessa era. Como Jesus avisou, eu vou voltar, e quando eu voltar, uma nova era vai se iniciar. Se você quer saber um pouco mais sobre essa divisão de nova era e era antiga, eu vou deixar aqui no card também. Eu já fiz um vídeo explicando para vocês o que Jesus quer dizer com essa visão de novo céu, nova terra e essa nova era e o fim da era presente que a gente vive. Mas voltando aqui para o nosso texto, quando a gente olha para essas situações, quando a gente olha para esses pensamentos, isso não deve gerar em nós um alarme, um pânico, um medo. Deve gerar em nós uma ação. Deus, ele chama os cristãos não apenas para cuidar de si, do seu coração, da sua vida, mas também para cuidar do outro e para cuidar da criação, assim como ele chama Adão lá no Gênesis. E eu quero convidar vocês a gente ler Gênesis capítulo 2. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Deus confia em nós para cuidar desse jardim.
para cultivar esse jardim. Todos nós que somos cristãos, a gente precisa entender de que nós estamos aqui na Terra com um propósito de restauração, um propósito de ser coparticipante de Deus no processo de santificação das coisas. Estamos aqui para avançar o reino de Deus. E quando a gente fala de avanço do reino de Deus, não é apenas focado no ser humano, é focado também nas necessidades ao redor. É uma responsabilidade do cristão pensar e estar sensível a questões que às vezes são pequenas, como o lixo que a gente produz, a água que a gente consome e várias outras questões pequenas, como questões grandes. O que a gente faz que pode estar incentivando, o aumento do aquecimento global, que pode estar incentivando as queimadas, que pode estar incentivando os incêndios, as enchentes. A gente precisa ter uma sensibilidade. Nós somos chamados por Deus para fazer isso, para ser sensível à criação de Deus e protegê-la, cuidá-la, porque no fim, no novo céu e na nova terra, toda a criação também será redimida, também será restaurada e santificada. Então, em vez de temermos o fim das coisas, a gente precisa agir com sabedoria e discernimento. A gente precisa estar com o coração aberto e disposto a fazer a vontade de Deus aqui na Terra. As mudanças climáticas e os desastres naturais podem sim ser um sinal do fim dos tempos, mas ao mesmo tempo é um chamado à nossa responsabilidade cristã e como nós devemos nos portar aqui na Terra. Vamos cuidar da criação de Deus, honrá-lo através de nossas ações e lembrar que o nosso chamado é viver com esperança e fé até o dia que ele retornar. Então, meus amigos, se você gostou desse vídeo, eu espero de verdade que você deixe aquele seu like, esse joinha abençoado que incentiva muito aqui o nosso canal e ajuda muito a gente a crescer. E também não se esqueça de se inscrever ativando o sininho. Como eu falei, aqui tem vídeo novo toda semana. Me deixa aqui nos comentários também o que você achou desse assunto. Você gostou? Fez sentido? Te inspirou? Te tranquilizou? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.